médio. Agora a gente está entrando na questão de médio. Como que é uma iniciação científica avançando? Como que eu começo? Já escolhi o orientador, já escolhi o tema, já conversei com ele, fiz os trâmites de Lattes, de Orcid, de algumas outras coisas previamente que eu mostrei para vocês. E como que a gente faz essa engrenagem do médio? Geralmente, o médio é aqui que você vai escolher o tipo de metodologia que você vai aplicar para a sua iniciação científica. Ah, mas eu quero fazer uma iniciação científica sobre questão de tuberculose pelo DataSUS. Tem como fazer? Tem como fazer. É um tema original? Talvez não. Ah, mas teve um surto de tuberculose no estado do Amapá em 2021. Então esse tema voltou à tona, voltou a ser relevante. Teve alguma coisa que impactou esse maior destaque lá no estado. E aí sim, você joga esse tema de novo. Sempre fica ligado nisso, fica bastante ligado nessa questão. Questão de metodologia. O que dá para fazer agora? Vamos falar de 2021, por exemplo. A gente está em pandemia, a maioria das coisas estão no EAD. Então, o que dá para fazer agora em 2021? E é o que eu quero mostrar para vocês, algumas das formas. Eu coloquei o DataSUS, que foi uma das formas que eu acabei de falar para você, que você vai lá no site do Ministério da Saúde, coloca DataSUS, Tabnet, epidemiologias e morbidades e vai achar um monte de doenças. Vai hanseníase, vai achar questão de câncer de mama, colo de útero, tudo, tuberculose, intoxicação exógena, e aí você vai escolher fazer a filtragem de estado, de faixa etária, de questão também de fatores de risco ou critérios de inclusão, se você quer avaliar a prevalência de números de óbitos em relação a cardiopatias. Tudo tem aqui no DataSUS, é uma pesquisa secundária que não é você que avaliou, foram os enfermeiros da UBS, os médicos, e aí você fez essa pesquisa por aqui. Outro tipo de metodologia, transversal descritiva, se equipara as duas, porém aqui é uma pesquisa com base primária. Por que eu falo que é com base primária? Porque você que vai à rua, mas no sentido figurado, porque a gente não está conseguindo visitar as casas, não está conseguindo ir nem na faculdade muita gente. Então você vai mandar um formulário pelo Google Docs. Eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. Você vai clicar lá no seu Drive, vai abrir a parte de Google Docs e fazer um formulário. Mas é um formulário qualquer? Eu vou colocar as coisas que eu quero ali? Não. Por que que não é um formulário qualquer? Porque você primeiramente tem que ter a questão de uma tabela validada. Se eu quero falar de saúde mental, eu posso escolher a tabela de RAD, que é HAD. Mas a de RAD, ela é muito grande, ela tem 27 perguntas. Você pega ela reduzida. A RAD tracinho 9, são 9 perguntinhas. E aí você implementa essas perguntas dentro da tabela. Por que tem que fazer isso? Porque não passa pelo CEP, que é uma coisa que eu vou falar para vocês no avançado, se você não tiver uma tabela validada. Tá? O que é a tabela validada? É uma tabela que já passou pelo comitê de ética, não foi você que implementou ela já passou. É exatamente isso que eu quero falar para vocês hoje. Se for fazer pelo Google Forms, se atente às tabelas validadas, porque você precisa daquela relacionada ao tema que você está trabalhando ali. Pelo DataSUS não precisa, porque é uma base secundária. Aqui uma base primária, base secundária. Já entendi isso. Vou te mostrar agora outros tipos de metodologia. Revisão de literatura, relatos de casos, relatos de experiência, estudo de corte e meta-análise. Como que eu faço a iniciação científica de meta-análise e a questão de estudo de corte? Como que eu faço a iniciação científica de relato de experiência? São tipos de metodologia que também dá para você fazer uma iniciação científica, porém, você tem que tomar muito cuidado na análise de dados. Por quê? Quando você faz uma revisão de literatura integrativa, você pegou, por exemplo, 5 tipos de metodologias. Você pegou bases de dados. Você pegou Google Acadêmico, Cielo, Lilacs, PubMed e Latindex. Só que você não conseguiu filtrar bem todos esses, não conseguiu colocar os descritores certos. E aí a sua pesquisa, ela sai como uma pesquisa não tão
abrangente, não tão relevante. E aí você cai naquele critério de pontuação. Então, se valia 2, agora já você pontuou 1. Relato de experiência. Você vai relatar na sua iniciação científica quando você foi naquela instituição de longa permanência, você foi no lar dos idosos. Como que eu faço isso de uma maneira que fica legal? É literalmente você relatar o que aconteceu lá, porém você não vai ter, talvez, se você não tiver pegado antes, o termo de consentimento livre esclarecido, que é aquele termo que quando você faz uma entrevista com o idoso, ele tem que assinar, ou o responsável por ele, se ele não tiver condições de responder por si só. Então, aí a gente cai de novo num erro. O que eu quero mostrar para você não é como que você faz a iniciação científica de uma forma jogada, teórica, não. Eu quero mostrar para você o raciocínio, porque toda pesquisa científica você tem que pensar de forma imparcial e pensar aqui comigo, o que pode dar errado? Não quero que você pense só o que vai dar certo. O que pode dar errado? O que o meu orientador vai falar para mim? Não, isso aqui não passa. O que a banca vai olhar para o meu trabalho e vai falar assim, tem erro, não vai passar, volta. É isso que eu quero criar um raciocínio em você. Todos os tipos de pesquisa, esses todos. Revisão sistemática, meta-análise, eu vou montar um forte, eu vou montar uma tabela ali para avaliar a questão de idade. 19 anos teve maior índice de saúde mental comprometido devido à pandemia. Os idosos não foram tantos. Quem mais pegou Covid foi os adultos e passaram para os idosos. Eu fiz uma tabela, mas qual que é a chance de erro? O que está fora da curva? O que não está ali nos is? Eu quero que você tenha esse raciocínio para cada tipo de metodologia. Então, revisão de literatura, dá sim para você fazer, mas comece a pensar que forma estratégica que eu vou utilizar. Eu tenho esses tipos de base de dados, eu vou avaliar por esses descritores, esses critérios de inclusão e vou fazer isso ao longo do cronograma, ao longo do período da iniciação científica. Aí, ok. Eu vou fazer um relato de caso. Vai ser só um caso? Não, eu vou pegar uma série de casos. Suponhamos 5 pessoas que pegaram Covid e eram cardiopatas e sobreviveram. Não tiveram nem que entubar, nem que ir para UTI. Será que é hábitos alimentares? Será que elas têm algum fator genético que influenciou nisso? E aí você estuda essa população. É algo relevante e original. Então, eu já tenho o tema, o critério de inclusão ali, gabaritei. Questão de relato de experiência. Vou fazer um relato de experiência dentro do lar de idosos. Eu já peguei o termo de consentimento livre esclarecido. Isso eu não vou ter erro. Ou, eu conversei com a ONG, eu conversei com a pessoa, a coordenadora do lar, e ela assinou para mim, autorizando eu entrevistar esses idosos. Aí sim, eu já coloco como certo. Mas eu quero fazer de um estilo que só é a minha experiência. Beleza. Mas você acha que só a sua experiência competindo com um trabalho epidemiológico, que a pessoa foi lá, avaliou, mandou um Google Forms, passou pelo comitê de ética, fez isso, e tá tudo muito bem amarrado, tema original, você acha que talvez na hora da competição ali, porque vai ter que passar pela banca, e alguns vão ser aceitos e outros não. Você acha mesmo que talvez seu relato de experiência vai passar na frente de outro? Toma cuidado. Toma cuidado. Dá para você fazer artigo de tudo. Mas se você não fizer um feijão com arroz bem estruturado, irrelevante, porque iniciação científica é diferente de artigo. Você tem que fazer uma coisa aqui relevante, que a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, que massa. E aí você tem que sacar essas coisas. Questão de estudo de corte. O que é o estudo de corte, gente? É uma análise. Então, você vai analisar essa população. Um estudo de corte retrospectivo. É um estudo que eu estou vendo a galera desde criancinha e eu estou fazendo a comparação quando ela tinha 10, 15, 20 anos. Você tem esse tempo todo? Você conseguiu fazer isso? Não, mas eu peguei uma extensão do TCC da minha orientadora. Pode? Pode. Pode sim. Mas ela vai ter que se responsabilizar por essa pesquisa também. E aí você tem que conversar com ela e falar como que a gente vai estruturar para modelar para esse ano. Você tem que sempre pensar na atualidade. Não é porque já foi feita uma pesquisa prévia ou já completou o TCC ali que você, por mais que a iniciação científica, o nome é iniciação, você precisa pensar no futuro como que vai escrever esse artigo. Mas eu quero fazer uma meta-análise, eu quero pegar literalmente uma tabela, formular ela muito
bem analisada, de uma forma sistemática, avaliar cada pontinho. Interessantíssimo. Você vai fazer uma meta-análise sobre o quê? Sobre tetralogia de Fallot em criança. Tá? Então, quantas crianças você vai avaliar? Ou quantos artigos que são assim de meta-análise que você vai avaliar? Ou de outros temas, mas que vão incluir essa patologia. Tem que ser muito bem estruturado, ok? Exemplo na prática. Eu coloquei um tema aqui para você raciocinar e pensar comigo, porque eu vou começar a falar dele de uma maneira escrita. Uma estruturação escrita para esse tema. Se você ainda não anotou o seu tema, eu quero que você anote e já mande mensagem para algum orientador que você queira que seja o seu orientador principal dessa pesquisa da IC. Um dos temas que eu anotei para vocês foi estudo epidemiológico sobre a questão da saúde mental em estudantes de medicina da IMEPAC durante a pandemia. IMEPAC é uma faculdade em Araguari, Minas Gerais. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que, por exemplo, os próximos passos, o que você tem que ter? Definir o tema, definir o orientador. Já sei até os tipos de metodologia que eu posso fazer com esse tema, mas eu quero fazer um estudo epidemiológico. Quero fazer um estudo de primeira base, de base primária. Próximos passos, perguntas necessárias que devem ser feitas durante o seu processo de escrita. O meu estudo envolve seres humanos? Eu vou mandar um formulário para quem? Para estudante de medicina. Então, envolve seres humanos. Sim. Preciso passar pelo comitê de ética em pesquisa, já que envolve seres humanos? Preciso. Tem um público definido? Tenho um público definido. Tem um orientador que tenha pelo menos mestrado? Tem um orientador que eu arrumei, ele tem mestrado. E a pergunta principal que eu coloquei em vermelho para você. Qual é o principal objetivo da sua iniciação científica? Por que eu sempre coloco isso aqui? Porque você tem que raciocinar comigo. Você não escreve nada sem ter um objetivo maior, sem ter uma pergunta central. O objetivo dela é avaliar quantas pessoas têm sintomas ou têm queixas sobre a saúde mental durante a pandemia. Quantas pessoas, quantos alunos de medicina em específico. E é isso que é o meu principal objetivo, é número. Então, estou vendo uma pesquisa quantitativa e eu quero avaliar quantas pessoas têm sintomas de Covid ou pegaram, o que aconteceu, qual que é a prevalência dessa doença na saúde mental também. É sintoma de ansiedade, de estresse, de burnout? O que está acontecendo com esses estudantes de medicina? O que precisa ser feito? Já sei que o meu principal objetivo é avaliar a prevalência desses jovens que estão ansiosos, depressivos, estressados na pandemia. Objetivo específico: as diferenças de sexo, o maior índice dessas mazelas, os fatores de risco. Então, além de o objetivo geral, que é a prevalência dos sintomas que estão prejudicando a saúde mental do meu estudante, eu sei que também eu vou fazer algumas perguntas sobre o sexo, então se tem mais mulheres ou homens que estão mais ansiosos e depressivos, o maior índice dessas mazelas, então o que tem ali de maior índice, por exemplo, na questão de a gente pode perceber que a ansiedade é o maior índice do que o estresse. Isso é a diferenciação. Fatores de risco. A gente pode perceber que os alunos do 6º ano estão mais ansiosos que os alunos do primeiro período. Será por quê? Porque a pessoa já está chegando na prova de residência, ela já está indo para o hospital e o primeiro período não? É isso tudo que eu quero que vocês avaliem, tá? Como que vai ser feito esse resultado que eu falei para vocês no início da aula? O resultado, ele é resultado esperado. Não é o resultado que você vai bater o pé e vai falar, é isso. Projeto de iniciação científica, você tem um resultado esperado, porque você não consegue bater certeza que vai ser isso. É uma hipótese de resultado. E aí eu coloco: espera-se compreender o perfil dos adolescentes e universitários que estão com sintomas de ansiedade e depressão na pandemia e também a prevalência desses jovens que estão com tal mazela durante a faculdade de medicina ou na faculdade de medicina. Vocês puderam, perceber que isso aqui nada mais é do que um resultado esperado. Não tem como eu afirmar que vai ser isso. Cronograma e viabilidade. Geralmente, a sua iniciação científica, você começa a construir ela um ano antes para você submeter. Então, suponhamos que em agosto eu apliquei o termo de consentimento livre esclarecido. Em setembro, em outubro e novembro, todo mundo assinou. Em dezembro, eu comecei a pegar esses dados.
Aí lá e coletar. Fui no asilo e coletei. Fui lá na faculdade de medicina e coletei. Depois, eu entreguei o relatório para o meu orientador, em janeiro. Redação final. Comecei a escrever e já entreguei a redação final para ele em fevereiro. Redação do artigo científico, em fevereiro. Correção em março e a publicação foi só em julho. Para vocês verem que isso aqui demanda tempo, tá? Não dá para você fazer do dia para a noite. Você precisa sim de um tempo, de um orientador e precisa realmente saber as técnicas que eu te falei aqui muito bem. E outra coisa que eu quero explicar para vocês. O orientador, ele é de extrema importância porque ele vai te ajudar na escrita, ele vai te ajudar na redação, tá? Então, isso aqui é você e seu orientador. Vocês vão passar por isso junto. Principalmente aqui também, orçamento. Eu falei para vocês, vou falar agora também sobre bolsa e voluntariado. Temos dois tipos de iniciação científica. A iniciação científica com bolsa e a iniciação científica sem bolsa. Tem diferenciação de pontuação para residência? Tem, mas não é muito, fica tranquilo, tá? Questão de 1 ponto, nem isso, vai ficar 0,5 ali no máximo, tá? A USP, por exemplo, tá aí para falar pra gente isso. E com bolsa, o Estado libera uma quantidade de vagas X. Sem bolsa, ele libera mais. E é importante você avaliar, mas eu quero com bolsa ou sem bolsa. Com bolsa tem uma maior concorrência, mas sem bolsa também tem concorrência. Então, assim, fica elas por elas. Converse com o seu orientador, veja o que é mais viável, porque no orçamento, às vezes você vai ter que tirar do seu bolso. E aí é uma coisa a se pensar, porque bolsa científica, você ganha ali um dinheirinho, dá até para você comprar algumas coisas dentro da faculdade. E aí, quando você fala sem bolsa, por exemplo, você vai ter que pagar algum material que você usou durante esse ano. Você vai ter que pagar, por exemplo, a correção de inglês, que não é barato, é R$600. E muita gente paga esses R$600 porque a gente ainda não sabe, a maioria das pessoas aqui, por exemplo, não sabe traduzir um artigo muito bem feito, assim. De uma maneira que você fala, não, tá excelente, perfeito. E aqui você precisa disso, você trabalhou 1 ano com essa pesquisa e você não vai publicar? Eu acho que assim, que é uma questão da pessoa pensar, cara, eu trabalhei 1 ano e não vou publicar nada sobre. É muito interessante você publicar e sim, isso se não for da bolsa, vai sair do seu bolso.